Olá, queridos alunos, meu nome é o professor Rony e hoje eu vou mostrar para vocês algumas considerações sobre prosa, poema e poesia. A gente vai fazer algumas distinções entre esses três tópicos aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? Quando nós falamos de prosa, nós estamos falando de textos organizados em parágrafos e linhas, né? Há duas formas de entender o que é prosa. Na primeira, ela significa a expressão natural da linguagem, ou seja, é forma de falar e de escrever sem as necessidades estéticas pedidas pelo poema. Isto é, o texto escrito, ou seja, o texto em prosa, é organizado em parágrafos e possui início, desenvolvimento e fim. Na segunda, ela é um gênero literário, em que o autor também escreve em parágrafos, no qual pode ser dividido em prosa narrativa e prosa demonstrativa. Então, o que acontece? Como nós estamos nos referindo especificamente ao texto escrito, então a gente vai perceber o seguinte, que o texto em prosa, ele é um texto organizado em parágrafos e linhas. E existem justamente os textos em prosa, que são os literários, e os textos em prosa, que são os não literários, como nós vamos ver a seguir. Então, o que acontece? Qual a diferença entre os tipos de prosa, A primeira, prosa narrativa, é um texto que possui uma história ficcional, como contos, romances, novelas e prosas poéticas. Então, o primeiro tipo de prosa é justamente a prosa narrativa, ou seja, aquela prosa vinculada com a questão literária, onde a gente vai ter todo o aparato das figuras de linguagem e dos recursos expressivos específicos da literatura, no caso da linguagem literária, da linguagem artística. Segundo, prosa demonstrativa, também conhecida como prosa não literária. Esse tipo é utilizado para conteúdos que são mais didáticos, como textos técnicos e jornalísticos, ensaios, diálogos e cartas, por exemplo. Então, a prosa demonstrativa são justamente todos os textos voltados para a questão didática, questão explicativa. Então, quando a gente fala de prosa demonstrativa, estamos falando de textos voltados para o ensino ou para a demonstração de algo, explicação de conceitos e afins. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de prosa narrativa, um trecho aqui justamente do Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é do Lima Barreto. Esse texto vai falar um pouquinho sobre o cotidiano do personagem principal, e as ações que ele executa no seu dia a dia. Então, todas as vezes que eu tenho uma história onde os personagens eles executam as ações num dado espaço de tempo em um determinado local, nós temos justamente um texto narrativo. Esse texto narrativo, como já foi mencionado anteriormente, podem ser romances, contos, alguns, digamos assim, alguns textos como fábulas, tá? Então são justamente o quê? Exemplos, além disso aqui, isso aqui é um trecho de um romance, tá? Que tem essa caracterização de ser narrativo. Segundo exemplo, que é o exemplo de prosa demonstrativa, que nós temos um trecho aqui da carta da Rainha Elizabeth II, ou seja, geralmente os textos vinculados à prosa demonstrativa são textos mais utilitários também, são textos que têm um objetivo mais explícito, na linguagem ela é mais explícita, ela é mais objetiva, ou seja, em oposição ao primeiro exemplo que nós tivemos, a questão também um pouquinho da conotação, a literatura ela pega um pouco da conotação, ela vai falar sobre as figuras de linguagem, ela vai falar sobre a questão mais coloquial, Ao contrário desse segundo exemplo, onde a gente tem o quê? Uma carta onde o principal objetivo é apenas informar. Então aqui a gente não utiliza de forma
predominante as figuras de linguagem. Então a gente tem aqui um trecho, né, da rainha, da carta, né, escrita pela rainha Elizabeth a uma menina italiana de 9 anos, né, que tinha muito interesse em saber fatos aí da realeza britânica. Segundo tópico, né, a questão dos poemas. Então, o que é que seriam justamente os poemas? Os poemas são textos, né, organizados em estrofes e versos, né? E é claro que esse gênero aqui textual, ele se utiliza das figuras de linguagem, né? Então, a gente tem, de forma mais geral, né, um poema que é organizado em estrofes e versos, né? Então, trata-se de uma construção que se difere daquela que convencionalmente costumamos encontrar em um texto em prosa, ou seja, caracterizada por um início, meio e fim através de parágrafos. Ao contrário de tal construção, o poema se efetiva por meio de versos, os quais, uma vez reunidos, compõem o que chamamos de estrofes, ou seja, a reunião de versos, né, dá justamente o que nós chamamos de estrofe. Lembrando que esses versos podem ser constatados como sendo cada linha do poema. Então, cada linha do poema nós chamamos de versos. Se essas linhas estiverem juntas, né, num bloco, né, compacto, a gente vai ter o que a gente chama de estrofe. Ou seja, cada linha é um verso e esse conjunto de versos, né, todos unidos num determinado bloco, nós chamamos de estrofe. Então aqui a gente tem um exemplo de poema, né, com uma estrofe única, um poema aqui do Carlos Drummond de Andrade, né, chamado Congresso Internacional do Medo. Então nesse poema a gente tem uma estrofe única, né, ou seja, a gente tem cada linha do poema é considerado como um verso. Esses versos estão justamente todos juntos no mesmo bloco, então a gente tem uma estrofe única, tá? Com alguns versos, ou seja, cada linha é considerado como um verso. Poesia. Pessoal, o que acontece? Enquanto no poema, né, a gente tem um texto organizado em estrofes e versos, ou seja, a estrutura visual do texto é uma estrutura que é organizada, né, de forma centralizada, organizada em estrofes e versos, tá? A poesia, a gente tem um outro aspecto importante, que é a questão da linguagem. Ou seja, a poesia, na verdade, são as palavras que eu uso, né, as palavras que a gente chama de as palavras figuradas, ou seja, as figuras de linguagem, onde eu construo todo o significado, né, das palavras de acordo com a minha intenção de comunicação. Ou seja, vai ser nesse sentido onde as palavras vão ser usadas de forma mais artística, né, mais contextual, mais específica à minha intenção de comunicação, tá? Geralmente os textos que usam, né, a poesia são textos que têm o objetivo de transmitir sentimentos e fazer o leitor refletir não apenas sobre o conteúdo em si, mas sobre a própria linguagem, sobre os significados que aquelas palavras vão nos mostrar a respeito do tema. Então a gente tem um texto, né, voltado para a subjetividade, né, também que tem os objetivos que pode ser tanto de entreter, como de provocar emoções e despertar sentimentos. Por isso, geralmente nos textos poéticos a gente usa justamente a função poética da linguagem. O que é a função poética da linguagem? É quando eu vou me utilizar da sonoridade, certo? Vou explorar a sonoridade das palavras, a combinação das rimas, né? O jogo de palavras e o uso das figuras de linguagem, e o uso das imagens. Então, isso vai fazer com que eu tenha justamente a questão dos recursos expressivos da língua para dar uma força maior aqui à mensagem. Então, o que acontece?
aqui eu tenho justamente o exemplo, né, referente à poesia. Ou seja, eu tenho justamente o quê? As palavras que são usadas para dar maior expressividade à mensagem. Aqui a gente tem um trecho do romance Iracema de José de Alencar, né? Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de Carnaúba. Verdes mares, que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiro. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale a flor das águas. Ou seja, aqui a gente tem a descrição de forma poética sobre a chegada do navio português à costa cearense, né? Onde, no caso, o personagem vai encontrar aqui os índios e vai encontrar justamente a personagem principal, que é Iracema. Então percebam que o próprio narrador, ele vai fazer com que até mesmo a própria natureza e a beleza da natureza, da nossa flora, da nossa fauna, né, da nossa flora e da nossa fauna, né, sejam aí representados de forma poética, né, e bela, e claro, né, fazendo com que os personagens eles possam aí se encontrar nesse cenário, tá? Então, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da aula. Lembrando o seguinte, tá? Só para a gente relembrar, né? Prosa, texto organizado em parágrafos e linhas. Poema, texto organizado em estrofes e versos, tá? E poesia é justamente a linguagem. Então, ó, não confundir poema e poesia. Poema organizado em estrofes e versos e poesia é justamente a linguagem, o meu repertório vocabular, né, onde eu utilizo as figuras de linguagem e os demais recursos expressivos como a sonoridade. Então, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado e lembrando, conteúdo visto é conteúdo estudado. Até a próxima!